ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas e abençoa os teus filhos que ajudam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém! Glória a Deus. Irmãos, põe toda a igreja sobre os teus pés, amém? E abra comigo a tua Bíblia em Mateus, capítulo, glórias a Deus, 8, e o versículo 28, amém? Mateus, capítulo 8, e o versículo 28 a seguir, amém? Glórias a Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Toda igreja. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história, Senhor. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora, Senhor. Me chama para fora. Ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. O Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Jesus, já não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Transforma minha vida. Me faz. Muda a minha história, Senhor. Ressuscita os meus sonhos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Faz um milagre. Me toca nessa hora, Senhor. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouça a sua voz, nos chamando pra viver uma história de poder. Glória
Glória a Deus, amém? Cada um no seu dom, né? Deus me chamou para a palavra mesmo. Glória a Deus. A Bíblia fala, né, irmãos, que louvai ao Senhor todos os moradores da terra e apresentai-vos a Ele com cânticos. Amém? Então, as pessoas não podem ter vergonha de louvar porque tem a voz que não agrada o homem. Não devemos fazer aos homens, mas sim a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, Mateus capítulo 8, versículo 28. Quem puder ficar de pé, em referência à palavra, que fique. Quem não puder, o Senhor justifique. Às vezes nós estamos com a cara boa, mas o corpo só Deus sabe. Glória a Deus. Vamos lá, igreja. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhes rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar. E nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, rogaram que se retirasse da terra deles. Amém? Toda a igreja pode se assentar. Glória. Igreja, a expressão dessa Bíblia é diferente, né? A minha mesmo eu perdi em uma das igrejas que eu fui pregar ou alguma casa que eu fui visitar, né? Mas o significado é o mesmo, né? Irmãos, a Bíblia fala que toda a escritura é divinamente inspirada pelo Espírito de Deus. Quando nós lemos os livros de Lucas, Mateus, Marcos, a gente vê que são livros quase que idênticos, eles narram os mesmos acontecimentos, porém, às vezes a forma de cada um expressar é diferente. Isso é igual nós, é o mesmo Espírito, mas cada um, o Espírito manifesta diferente. Às vezes nós ministramos a mesma palavra, porém o discernimento é diferente, mas todos apontam para Cristo quando é o mesmo Espírito. Então, a gente vai ver que tem momentos que Lucas narra uma situação que Mateus narrou e Marcos narrou, mas o ponto de vista foi diferente, é igual que na igreja. Se você vier e meditar na palavra, ouvir a palavra, você vai entender o culto de uma maneira. Então, se alguém te abordar ali fora e falar como é que foi o culto lá, você vai falar: não, foi bênção. Ouvi uma palavra, Deus falou comigo, desde o início o Espírito de Deus me revelou, na palavra algo que eu tenho orado há tanto tempo, hoje Deus me respondeu, e etc. Porque você estava atento à palavra. Mas se você for aquela pessoa que está sempre olhando para o lado, para ver quem está conversando, quem não está prestando atenção, a cor da roupa do irmão, da irmã, o corte de cabelo, e se alguém perguntar aí como é que foi o culto, você fala: nossa, o culto estava uma frieza. Tinha uma irmã lá que estava mascando chiclete, tinha um irmão lá com cabelão que estava na minha frente. Porque vai do ponto de vista de cada um. Todos estamos no mesmo ambiente, mas muitas das vezes nem todos estão no mesmo foco. Então, aqui a Bíblia fala sobre o endemoniado de Gandara. A Bíblia não nomeia o nome dele, nós não sabemos o nome desse homem que estava ali possesso. Mas foi o suficiente para a gente ver o tamanho, amados irmãos, da misericórdia. O que o Senhor Deus é capaz de fazer por causa de uma pessoa. Eu não sei porquê, eu sei, né? Mas conjecturando, porque a gente sabe que é porque é falta do Espírito de Deus.
Porque quem faz para Deus nunca acaba o culto mais cedo, porque tem 2 pessoas na igreja. Mas a gente fica olhando como que nós, nos dias de hoje, despreza uma pessoa, 2 ou 3, e a Bíblia fala que onde estiver 2 ou mais unidos em meu nome, ali eu estarei presente. A Bíblia fala que é melhor uma alma salva que o mundo inteiro perdido. A Bíblia fala que Josué orou e o sol parou. Elias orou e fogo desceu. Um certo homem orava, a Bíblia fala lá em Cesareia. E Paulo queria ir para a Ásia. Vou fazer evangelismo lá na Ásia. Vão. Aí o Espírito de Deus, opa, você vai para a Ásia não. De madrugada o Espírito de Deus vem sobre Paulo, deu uma visão. E mostra para ele que lá na Mesopotâmia tinha um homem que clamava por socorro. E por causa deste um homem, Deus forjou situações que levou Paulo e Silas à prisão. Porque esse um homem era carcereiro. Então, para Paulo ter com esse homem, tinha que estar preso. Olha como Deus preocupa com o crente. Deus não está preocupado com a nossa liberdade carnal. Deus quer a liberdade do Espírito, porque dentro do presídio Paulo e Silas adorou a Deus. O corpo preso e a alma livre. Tem muitas pessoas que o corpo está livre e a alma presa. Pode tomar banho de sol, mas não vai, está deprimido, quarto só trancado. Pode ir na praia, pode ir no clube, pode ir para a boate, porque é pessoas carnais, que é cristão cheio do Espírito Santo, não fica deprimido. Mas não vão. Tem dinheiro, tem carro, tem casa, mas se matam, porque estão presos. Então, a Bíblia mostra que esse gadareno estava nesta situação. E o interessante é que Deus é capaz de mudar, amados irmãos, tronos. Deus é capaz de mudar estações. Deus é capaz de fazer proezas, não só por causa do cristão. Deus faz para qualquer um que confessar o nome dele. Qualquer um que invocar o nome dele. A Bíblia mostra então que lá na Mesopotâmia, o homem que não tinha o Espírito de Deus, que não era cristão, clamava por socorro. Ele não era batizado, não participava de Santa Ceia, não congregava, mas clamou a Deus por socorro. E Deus ouviu a oração desse homem. E ali, para ter um encontro com esse homem, o Senhor Deus permite que Paulo e Silas vai preso. E lá em Cesareia, olha como é que Deus se preocupa com o conforto do homem na terra. Por causa de um. Deus mandou um terremoto que abalou a cidade inteira de Cesareia. Imagina você domingo cansado do serviço. De repente começa a abalar tudo. Meu Deus, misericórdia, o que está acontecendo? E Deus lá do céu talvez está olhando e fala, não é nada com você, que você não quer dar ouvido à minha palavra. Isso aqui é para atender aquele homem lá. Aí Deus abre só as portas do presídio. Ninguém morreu. Ninguém ficou ferido. Aí a Bíblia fala que quando a porta do cárcere se abriu, esse homem que era o carcereiro que clamava por socorro, eu creio que ele estava deprimido. Eu creio que ele estava tão vazio. A vida dele já estava indo tudo mal, porque um problema só não faz você suicidar. É muitos problemas que levam a pessoa ao suicídio. Engraçado que Deus me trouxe essa palavra hoje, e agora eu estou meditando aqui que um homem que eu levei meu carro para fazer um certo conserto nele, me mandou hoje Setembro Amarelo, prevenção contra o suicídio. Engraçado agora que eu estou me lembrando. Mas está dentro da palavra também. Aí a Bíblia fala que o cárcere tremeu todo, as portas se abriram. No que a porta abriu, esse homem falou, vai fugir todo mundo. E de acordo com a lei daquela cidade, naquele tempo, se houvesse fuga, aquele homem poderia sofrer sanções desde uma prisão até a morte dele e de todos os seus familiares. Então a Bíblia fala que esse homem pegou a espada e colocou em direção ao peito e ia suicidar. Creio eu que na hora o diabo falou, vai, se mata aqui, resolve o problema. Se você se matar, sua família vai ficar aliviada, você vai livrar sua família, vai resolver a situação, vai ser melhor para todo mundo. Porque eles vão pensar que os bandidos te mataram, então não vai ter punição para sua família. É por isso que a gente tem que pedir a Deus discernimento. Não é uma regra você converter e seus filhos todos ser salvos.
Nós temos que ler o texto e o contexto. Nesse contexto, quer dizer, no acontecimento, Paulo e Silas falou: ei, varão, valoroso, não faça mal a ti mesmo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Naquela situação, porque ele acreditava que todos iam fugir. Aí Paulo fala: não fugimos ninguém, estamos todos aqui. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele creu. Aí a Bíblia fala que fecharam as portas do cárcere e ninguém fugiu. Glória a Deus. Aí trazendo para a palavra que nós lemos, então a gente vê que o Senhor Jesus enviou o terremoto, enviou 2 homens cheios do Espírito Santo na prisão, privou eles da liberdade física, humana, para poder ter um encontro com a alma. Então a gente vê que trazer para o atual é uma tempestade. Imagina você ir preso do nada. Meu Deus, eu estou passando por uma tempestade. E aqui em Mateus capítulo 8, se eu não me engano, aqui no versículo 22, a Bíblia fala da tempestade, isso mesmo. A tempestade. Então essa tempestade que os discípulos enfrentaram aqui em Mateus capítulo 8, versículo 22, é porque eles iam evangelizar a cidade de Gandara. Então eles passaram por uma forte tempestade. Então essa tempestade que eles passaram não foi Deus que mandou. Essa tempestade foi o diabo, a fim de impedi-los de chegar a Gandara. Então tem situações na nossa vida que vai vir males, não vem da parte de Deus, é o diabo que lança. Mas esses males mandados pelo diabo, eles vêm a fim de nos parar, a fim de nos impedir de chegar no alvo que Cristo nos enviou. Então nesse caso nós temos que orar, jejuar e continuar perseverando. Mas como nós mencionamos semanas passadas, a tempestade que veio na vida de Jonas não foi o diabo que enviou, foi o próprio Deus. Foi uma tempestade que Jonas provocou na sua vida, porque Jonas tentava fugir daquilo que Deus tinha ordenado. Deus mandou ele evangelizar a cidade de Nínive, ele queria ir para Tarsis. Aí essa tempestade que Deus manda, não adianta orar, não adianta esperar alguém bater o pé, rodar e profetizar, que não vai resolver nada. Eles vão ter que profetizar, porque os profetas de Israel profetizavam segundo o que os olhos viam, o coração sentia. Ah, o irmão Márcio é uma benção. Menino de bom testemunho, dá um dízimo alto, vem todo dia na igreja. Ele não pode estar passando por essa luta. Hoje eu vou lançar uma profecia na vida dele. Eu profetizo em nome de Jesus, essa tempestade vai acalmar. E não acalma. Porque eu sei de que eu estou fugindo. Eu sei do que Deus me instruiu e eu não estou fazendo. Esse é um pessoal meu e de Deus. Então não adianta intercessores. Mas o homem, por misericórdia, às vezes intervém. Às vezes até profetiza o que Deus não mandou profetizar. Às vezes até fala o que Deus não mandou falar e acabam colhendo luta. Porque a Bíblia fala que ai daquele que impõe a mão precipitadamente aonde eu estou tratando. Já visitei hospitais, criancinhas que eu nunca vi na minha vida. Vai ter uma sobrinha minha que está 20 dias internada. Eu quis ir e Deus não deixa ir. Eu quis ir e Deus não deixa ir. Aí quando é hoje, a mãe dela me ligou: ô tio, Deus abençoe pelas orações, obrigado, eu sei que você está orando, já tem previsão de alta para ela entre sexta e segunda-feira, e se Deus permitir, assim que sair de lá, eu vou começar a ir na igreja, ouvir a palavra. Mas se eu fosse lá antes e usasse a minha fé e orasse, a criança saía do hospital, porque tudo quanto pedires em oração com fé, crendo recebereis. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, pedirás qualquer coisa ao Pai vos serás feito. Aí eu ia lá orar para minha sobrinha, que é a filha da minha sobrinha. Meu Deus, tira essa criancinha daqui, eu faço prova, Senhor, eu sou na minha vida. Tem irmão que é assim, vai na emoção. Aí Deus atende, eu vou atender, senão meu servo pode esfriar na fé. Aí ele falou qualquer coisa que pedir, vai lá e faz. Mas a responsabilidade é nossa do que nós estamos pedindo. O apóstolo Tiago fala que vocês recebem mal, ou nós recebemos mal porque pedimos mal. Ah, irmão, Deus não dá coisa mal para ninguém, não. Depende do jeito que você pede. Você já viu que seu filho às vezes quer uma coisa que você não quer? Tá quente, não põe na boca não, tá quente. Se ele insiste, então toma, pega. Ele vai lá, mãe, eu falei que estava quente. Entendeu? Deus não vai deixar você perecer. Mas às vezes ele deixa você tomar umas pontadas.
Aí eu quero que esse daqui tem que ser meu marido, ele é bênção, ele canta bonito, e eu também, nós vamos formar uma dupla linda. Ai, meu Deus, e começa a sonhar. E ora, e Deus está falando, não, não, não. Aí insiste, então vai. Então, e o apóstolo Tiago fala, ó, vós recebes mal porque pedes mal, para gastardes naquilo que não é leite e nem pão. Aí tem gente que fala assim, Senhor, nós não sabemos pedir, nós não sabemos orar, porque não está lendo a Bíblia. Porque em Mateus Jesus fala, e quando fordes orar, é instrução de oração. Orar é assim, não é que ele fala? Aí depois ele fala, não ora como os fariseus, que faz orações longas a fim de serem vistos. O que ele está falando? Faz uma oração instruída pelo Espírito. Se o Espírito te instruir 5 minutos, ora 5 minutos. Se o Espírito te instruir 1 hora, ora 1 hora. Mas eu não vou fazer uma oração, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, eu posto pregações lá. Aí, eu vou fazer uma campanha de oração, irmão, nós vamos fazer uma campanha de oração aqui de 2 horas de oração por dia. Como que eu vou saber que vai ser 2 horas? Como que eu vou... Aí, às vezes o irmão já apresentou tudo para Deus em meia hora. Aí vai ficar 1h30, como diz a linguagem do mundo, enchendo balão, talvez, para poder preencher aquele tempo que ele prometeu de fazer de oração. Aí ele vai estar como os fariseus, orando para aparecer, mostrar que ora 2 horas direto. Sendo que em meia hora ele já falou que tinha. Nem todo dia você precisa de falar muito. Tem dia que a minha filha, com poucas palavras, me convence. Mas tem dia que ela vai ter que falar muito mesmo. Aí ela vai sentir, meu pai não demonstrou interesse nenhum, não. Na hora que ele voltar para almoçar, eu vou conversar com ele. Aí conversa, meu amor, fica igual uma parada do juiz Nico, né? Aí eu vou trabalhar, aí quando eu volto de tarde, ô pai, aqui se eu tomou banho, deixa eu falar aqui, e começa. Porque ela viu que eu não demonstrei interesse. Então o Espírito de Deus nos mostra quando é para nós orar mais e quando é para orar menos. Então a Bíblia ensina nós o tempo todo como orar. Aquela passagem antes que Jesus fala, quando estiveres na tua casa, entra no teu quarto, puxa a porta e fala com o Pai em oculto. Sabe por que ele fala isso? Está tudo dentro da palavra aqui que nós estamos pregando. É porque, por exemplo, aqui está minha esposa, essa aqui é minha filha mais nova, essa aqui é minha cunhada, essa daqui é minha filha, todos aqui é minha filha, fora essa. Aí eu chego lá, todos nós cristãos. Minha esposa teve uma luta intensa para pôr esses meninos para dormir, está exausta, tem nojo de tomar um banho. Aí eu chego da igreja naquela unção e vou orar. E começo dentro de casa, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí os meninos começam a acordar, vai ter contenda. Aí eu custei fazer os meninos dormir. Então Jesus fala por isso. Não que é proibido você orar em voz alta na sua casa. Se você morar num sítio, no meio do mato, ora gritando, mora só você, não tem ninguém em casa. Mas imagina você morando num apartamento e começar a gritar. Um dia eu estava lá em casa, o irmãozinho estava na unção na casa dele. E o irmão dele mora embaixo, o pai dele mais embaixo. E eu lá na frente, eu estou ouvindo o irmão orando lá dentro de casa com a janela trancada. Ele está pecando, mas a Bíblia fala que você não deve provocar a ira do próximo. Então Jesus ensinou, quando você estiver em casa, entra para o quarto, tranca a porta e ora em silêncio. Mas se você pegar o Antigo Testamento, Jeremias 33, Deus vai falar, clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabes. Mas você pode ver que sempre quando ele manda clamar, ele fala para você no alteiro, quer dizer, no monte, no esquina, aí lá você grita à vontade, entendeu? Toca a trombeta em Sião, mas dentro de casa, oramos em silêncio. Então a Bíblia nos ensina a orar. Mas este homem aqui, igreja, a Bíblia fala que ele estava sob possessão demoníaca. Esse homem ele estava acometido por legiões de demônios. Então esse homem ele não tinha ciência do que estava fazendo e nem a consciência. É diferente obra da carne para demônio. Às vezes um irmão nosso em Cristo falha, comete um pecado, aí tem irmão que no vídeo fala, esse homem está endemoniado, irmão. Ô varão, tem como aquela mulher estava endemoniada, varão. Você tem que ver como que ela chegou na igreja. Como que ela chegou irada. Irmão, mas ira não é demônio, é obra da carne. Tem diferença de demônio e obra da carne. Nós já nasce com isso dentro de nós. Por isso que nós temos que negar nós mesmos. Se você ler em Mateus capítulo 5, versículo 16, a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito contra a carne. E ambos se opõem para que um não faça a sua vontade. Um dia eu estava lá perto de casa,
Aí uma menina falou, aí Marcinho, tô tomando a geladinha. Você não gosta, né? Você não pode. Eu falei, gostar eu gosto. Mas eu tenho que negar minha vontade. Eu vou ser mentiroso e falar que eu não gosto. Porque assim que você sai da igreja, você volta a beber de novo. Como é que você não gosta? Porque a pessoa fala que não gosta de futebol e assim que dizia, assim que afasta dos caminhos de Deus, vai voltar a jogar futebol. Então não podemos ser hipócritas. Jesus falou que nós temos que negar nossas vontades. Você acha que você não tem vontade de gritar com a pessoa, humilhar, não? Tem uma situação que você tem vontade de chegar e, como diz, soltar os cachorros, só que aí você tem o Espírito Santo. Aí se você é um cristão que medita na palavra, que ora, que jejua, aí você vai ter domínio próprio. O Espírito Santo te dá domínio próprio. Aí você controla aquela vontade. Aleluia, Deus. Aí você, ireis, mas não pequeis. É isso. Você não vai profanar palavras de maldição. Isso que é irar e não pecar. O irmão aqui me provoca a ira, me calunia, tenta destruir minha vida. A minha carne fala, vou xingar ele. Aí o Espírito de Deus, não xinga não. Fica calado que eu te justifico. Glória a Deus, aleluia. E não fica triste também não. Porque, o que está escrito em Mateus capítulo 5? E quando disser todo mal contra vós, quando vos quando vós injuriar, quando mentir ao teu respeito, quando vos rejeitar, vos caluniar, quando te isolar para o canto, disser falso testemunho contra vós, não fique triste naquele dia, se for por causa de mim do meu evangelho, Jesus fala. Não porque você está dando lugar para cá. Aí Jesus fala, não fiqueis tristes naquele dia, porque grande será o vosso galardão. Com quem? Com os homens? Não. Com o pastor? Não. Com a Deus e amor? Não. Com quem? Mas o povo está esperando o homem. Se eu fui lá na igreja, o irmão não me chamou para pregar mais. Então eu vou pregar em lugar nenhum. Está esperando a recompensa do homem. Eu fui lá, ninguém falou que eu sou cheio da unção, que eu sou uma bênção. Está esperando do homem. E tem uns que saem da igreja cheio de elogio. Ô, varão, você pensa mesmo, varão. Não, Deus é na sua vida. O irmão sabe que ele está só o bagaço. Ele não consegue manter os frutos do Espírito. Porque você pode imitar um cristão, mas os frutos do Espírito não. Porque na hora que põe a cinta no meio e aperta, o que tem dentro sai. Aí um dia eu estava no YouTube, fiz uma exortação com o pastor falou, ô varão, mas esse varão me entristeceu muito, varão. Ô varão, tem situação que... Falei, irmão, mas se tem água dentro do copo, pode dar um tiro nesse copo que vai sair água. Pode dar uma paulada nesse copo que vai sair água. O que tem dentro é o que vai sair. Pode um carro atropelar esse copo, vai sair o quê? Vai sair suco? Só sai o que tem dentro. Não importa a forma que você é perseguido, não importa qual é a calúnia que você está passando, o que tem dentro é o que manifesta. E o que estava dentro desse homem era espíritos malignos. E o diabo veio se não matar, roubar e destruir. Então o que estava dentro dele manifestava. E quando manifestava, em Lucas fala mais detalhado que ele andava pelos montes meio aos sepulcros e se autoflagelava. Sabe o que é flagelo, igreja? Se automutilava, ele se cortava, ele se automachucava, ele se autodestruía. E às vezes a pessoa está ali com um cigarro de maconha no dedo e fala, fumando ainda, eu mesmo tenho demônio não. Eu mesmo fui na igreja, eles orou para mim, eu nunca caí na igreja, pastor. Eu falei, talvez estavam mais fortes os demônios, não? Ou os irmãos não tinham orado. Não, vai, pastor, e cheio de piercing, brinquinho na orelha, eu não tenho. Aí quando eu entro nisso aqui, eu falei, opa, Deus vai me dar uma palavra que eu vou pregar aqui na boca hoje. Vai ser essa. Mas vamos lá. Ó, que coincidência que tem. Os profetas de Baal, o que é que eles faziam, igreja? Eles se autoflagelavam. Quando o quê? Quando eles clamavam a Baal e Baal não respondia. Ó Deus Baal, faça descer fogo do céu. E não descia. Ó Deus Baal, faça descer fogo do céu. E não descia. A Bíblia fala que eles se autoflagelavam. Eram endemoniados também. Então, falei com os jovens. Falei que, por exemplo, antes de eu converter, eu usava o brinco, eu bebia, virava a noite na rua, prostituía, fazia tudo que qualquer homem que está no mundo faz. E toda obra da carne, ela é para sua própria destruição. Mas só que é assim, igreja. Por exemplo, se a pessoa, Jesus falou assim, eu expulso o espírito maligno.
Ele vai sair pela terra seca vagar, ele vai procurar onde entrar. E ele não achando onde entrar, ele vai voltar para aquela casa. E ele encontra nela o quê? Limpa, varrida, não é? E adornada. Está lá limpa, vazia, varrida, limpinha. Então se ela está limpa e vazia, então quer dizer que não tem demônio e também não tem Espírito Santo, mas está limpa. Isso é obra da carne, tá? Então a pessoa está literalmente na carne. Então é ele a consciência dele. Ele tem o poder, entre aspas, de escolher ir para a direita ou para a esquerda, porque ele não tem um demônio forçando ele ir para a direita e nem para a esquerda. Então a casa está vazia. Quando os demônios chegam, aí Jesus falou, se eles encontrar a casa vazia, eles entram. Então quer dizer, quando nós começamos a afastar dos caminhos de Deus, a pessoa não está ali de imediato endemoniado, não. Primeiro ele começa a dar lugar para a carne, ele começa a dar ouvido às coisas do mundo, ele começa a desprezar as pregações, o culto de doutrina, ele começa a desprezar a oração, o jejum, começa a desprezar aquilo que aprendeu e vai só esvaziando. Mas ele continua gastando, você já viu? Quando nós vamos esfriando na fé, a gente quer continuar com o pose de crente pregando, mas a gente sabe que não está praticando. Aí vai jogando uns tiquinhos de azeite fora. Vai jogando, aí está esvaziando. Aí o chifrudão lá chega e vê você vazio e limpo e cheio de obra da carne. Não tem Espírito de Deus e nem demônio. Então, é diferente do gadareno. Uma pessoa que está sobre possessão demoníaca, ele vai se autodestruir, se autoflagelar. Por exemplo, quando eu fui fazer tatuagem, que trem corre sangue. Você paga 300 reais para a pessoa fazer um trem de 30 centímetros em você, que vai escorrer sangue para todo lado, só pode ser coisa do capeta. Quem gosta de sentir dor aí? Ninguém. Mas ele vai lá e fura a orelha, põe piercing, faz tatuagem, toma cachaça, cai, rala todo, fuma maconha, toma tapa na cara da polícia. Isso é o que então? Demônio. Ele apanha na cara que hoje, amanhã está lá vendendo droga de novo. Aí a mãe sem vigilância, cristã, sem conhecimento da palavra, esse menino não tem vergonha na cara, é um vagabundo, ela mesmo começa a amaldiçoar o filho. O filho está igual um gadareno. Ninguém conseguia prender esse homem. A Bíblia fala que nem com cadeia eles conseguiam prender ele. E quando me fala com cadeia, sabe o que Deus me faz lembrar? Daquelas mães que tem um filho que tem problema psiquiátrico, ou que tem problema com crack, com as drogas mais pesadas, que já está jurado de morte. Quantos casos que a gente já viu noticiar que a mãe prende o filho com a corrente, para ele não morrer. Então não quer dizer necessariamente que era a justiça que prendia esse homem, a polícia não conseguia prender naquela época. Quer dizer que os próprios familiares viam o risco que ele estava correndo, a exposição do perigo. Eles tentavam manter ele preso dentro de casa, mas ninguém conseguia prender ele. Era tanto demônio que ele estourava as correntes, o que eles colocassem nele para impedir que ele fosse para a rua, ele destruía. Ele estava sob opressão demoníaca. Então, ninguém tem prazer de ficar longe do pai, tem? Da mãe, tem? Da esposa. Mas esse homem estava longe do pai, longe da mãe. Se ele tinha filho, ele estava longe da família. Porque a Bíblia fala que ele vivia no meio dos sepulcros. Então, quando Jesus chegou até ele, aí ele, um pouquinho de consciência que ele tinha quando ele viu Jesus, às vezes é aquele pouquinho de consciência que o nosso familiar tem, aquele traficante que você já viu tirando a vida dos outros na rua do seu bairro, que você fala, esse homem tem que morrer. Não tem não, ele tem que ser liberto. Aleluia, Deus. Não tem que morrer. Ah, mas matou meu filho, ele tem que ser liberto. Só morre quem Deus permite. Quem mata vai pagar diante de Deus, mas não cabe a nós clamar por justiça. Eu cresci, assim que eu aceitei Jesus, eu cresci ouvindo irmãzinhas e irmãozinhos me estimulando a ter mágoa de quem me perseguia. Eu socorri uns jovens baleados onde eu moro, eu fui muito perseguido de morte. Então, quando alguns irmãos sabiam da minha vida, ou às vezes era até Deus que revelava, mas rapidinho dava lugar para a carne e via, ô irmão, pede Deus para fazer justiça. Deus manda falar que a partir de hoje você não vai pedir misericórdia, nem para Deus abençoar, você vai clamar apenas pedindo justiça. Aí você vai lá na Bíblia e vê Jesus falando, abençoa os que te amaldiçoam, ama
os que te odeiam. Paulo fala a mesma coisa. Ore pelos teus inimigos para que acumule brasa sobre a cabeça deles. Mas a profecia parecia que estava certinha. Eu estou certinho, esse homem me persegue sem causa, então ele tem que morrer e ir para o inferno. Aí eu olhei assim e falei, não, que é isso? Esses jovens têm motivo nenhum de vir atrás de mim. Se fosse espalhado, eles iam me agradecer também. Entendeu? Esses caras estão endemoniados. Eu vou orar para a vida deles, para Deus abençoar. Porque eles tendo abençoado, eles não vão mexer comigo. Só caça problema quem está com a vida destruída. Quem tem vida abençoada não quer problema, ele foge. Ele paga dobrado. Ele dá um boi para não entrar e dá 100 para ele correr. Ele não quer problema, não. Não precisa nem de ser cristão, até ímpio. Já cansei de ver amigo meu, quando eu tinha bar, não, fulano fez isso, fez aquilo e tal. Ou se fosse 2 semanas atrás, que eu estava brigado com a minha mulher, aluguel atrasado, desempregado, eu tinha feito isso com ele. Mas agora eu estou de boa com a minha mulher, graças a Deus paguei meu aluguel, arrumei um serviço e estou ganhando dinheirinho bom, mas assim, eu não quero problema com esse cara não, por mim que ele vai continuar falando de mim aí. Tá vendo, ímpio? Mas se ele tivesse com a vida destruída, ele ia querer destruir a dos outros. Então é por isso que quando você vê um homem destruindo a vida dos outros, uma mulher, é porque eles estão sendo usados pelo diabo. Porque o diabo veio senão matar, roubar e destruir. Então esse homem Gadara já estava com a vida destruída. O diabo já tinha roubado a paz dele, já tinha roubado o convívio familiar dele, já tinha roubado o convívio social dele, tinha roubado a paz dele. E o que faltava mais? Qual que falta, irmão? Mulher sabe? Fala, irmão. Isso. O ladrão veio senão matar, roubar e destruir. Já tinha roubado e destruído. Faltava só matar. Por isso que quando Jesus chega, lá em Lucas detalha melhor. Ele vai lá e fala, a Bíblia fala que assim que ele avistou Jesus, ele o adorou. Você já viu o diabo adorar Jesus? Então quem adorou Jesus? O homem. Na pouca força dele, ele adorou Jesus. É isso que acontece. Às vezes você está num lugar, parece que a pessoa é até falsa. E ele te para. Ô fulano, que dia tem culto na sua igreja? Todo dia. Eu vou lá com você amanhã, me chama lá em casa e tal, faz uma oração para mim. Aí no outro dia você passa ali. Aí você chama fulano, você vai na igreja. Que igreja? Não, vou na igreja com ninguém não. Mas você falou aqui, eu não vou não. Não, crente chato. Aí você fala, não, mas que isso? Aí tem irmã que não tem vigilância, fala, eu não vou mexer com essa endemoniada mais não. Mulher perturbada, falsa demais, não quer nada com Deus. Não é ela. É isso que aconteceu com o gadareno. Ele estava ali, assim que ele viu Jesus, ele adorou. Aí no que ele adorou, Jesus já manifestou. Aí foi o diabo que já falou com Jesus assim, que tenho eu contigo, Senhor, Filho do Deus Altíssimo, que ainda antes do tempo viestes me atormentar. Que tempo? Era o tempo de matar esse homem. Irmãos, eu meditando essa palavra, Deus me levou lá na cena. Esse homem caminhava por meio dos sepulcros, pelos montes. O ladrão veio senão matar, roubar e destruir. E já tinha roubado e destruído, só faltava. E esse homem estava indo para a beira de quê? Do abismo, do precipício. Porque a Bíblia mostra que perto dele viu uma manada de porcos. E a Bíblia fala que quando ele viu aqueles porcos, a Bíblia fala que ao vistar aqueles porcos, ele olhou assim. O demônio olhou para os porcos, olhou para Jesus e falou, se for nos expulsar, permita-nos que entremos naqueles porcos. Aí Jesus falou, vai. Assim que eles entrou nos porcos, o que eles fizeram com os porcos? A última coisa que faltava. E é por isso que a Bíblia fala que eu sou o socorro mais presente na hora da angústia. É por isso que às vezes a pessoa está para tirar a vida, a família não acredita que ele ia suicidar. O pai não acredita, ninguém acredita. E quando ele vai, está tudo planejado, que ele vai fazer algo, se Deus convence ele. Deus coloca alguém no caminho dela, alguém no caminho dele. E o diabo fica furioso, porque antes do tempo, Jesus chega. Então, igreja, a Bíblia mostra bem claro que esse homem estava sob possessão demoníaca. E quando Jesus libertou ele, a Bíblia fala que o primeiro sentimento dele é o sentimento de toda pessoa que é liberta. Jesus é a prioridade.
A Bíblia fala que ele queria entrar no barquinho com Jesus e junto, porque o povo começou a expulsar Jesus, eles temeram Jesus, porque ninguém aproximava daqueles homens. Aí eu fico meditando, o povo é corajoso mesmo, né, contra as coisas de Deus. Eles tinham medo de endemoniado, mas não tinha medo de quem pôs os demônios para correr. E hoje em dia está a mesma coisa. O povo dá uma falsa profecia, todo mundo fica com medo. Vou ter que passar óleo na janela, na porta, que diz que vai ter 3 dias de treva, o anjo da morte vai passar aí. Mas Jesus fala, e não herdarão o reino dos céus, e ficarão de fora os fornicários, os adúlteros, os feiticeiros, os homicidas. Aí ninguém para de adulterar, ninguém para de matar, ninguém para de acender vela. E ele vai falando, ficará de fora os beberrões, e ninguém para de beber. Mas se o diabo usar um falso profeta na internet para falar que vai passar o anjo da morte, os povos enchem a casa de óleo. Eu creio que o povo que vende azeite faturou muito. Porque o que é de Deus não causa esse impacto. O que é de Deus, ou a pessoa teme e converte, ou a pessoa zomba. Quando Noé falava do dilúvio, o povo zombou. Irmão, profecia que é de Deus não traz medo. Não traz medo. O que é de Deus é para te convencer do pecado. O que é de Deus é para te mostrar as suas misérias, as nossas falhas. O que vem de Deus para nós é para nos levar ao arrependimento, não é para nós ficar com medo. Não adianta a pessoa ficar com medo e não abrir mão da amante. Não adianta a pessoa ficar com medo e não abrir mão da mágoa, do ódio, da ira, da inveja. Não adianta a pessoa ficar com medo e não abrir mão das drogas, da bebida. Que adianta? Para encerrar, que a hora não espera, essa semana me mandaram uns vídeos lá do Talibã, executando crianças, pessoas, cena terrível. Aí uma irmã falou assim, mas graças a Deus, pelo menos eles morreram salvos, né? Morreram sem negar Jesus, né? Morreram, mas não negaram Jesus. Falei, amém, né? Primeiro a Bíblia fala que não cabe a nós falar quem subiu ao alto dos céus e nem quem desceu à extremidade da terra. E as condições do Talibã que eu sei, esse final de semana eu estava fazendo um serviço lá no Jaraguá, e eu estava conversando com um homem, esse homem é muito rico, e ele faz turismo internacional. Então só em Israel ele vai cerca de 8 vezes por ano, lá agora que a pandemia suspendeu. E que ele estava me falando dos costumes lá. Aí ele me falou uma coisa, para encerrar com a hora não espera. Ele falou que o único lugar que os cristãos, é tudo visto como cristão, é nesses países onde tem o Talibã, e começou a falar o nome dos grupos radicais que perseguem os cristãos, porque ele falou que lá tanto faz você ser cristão católico, evangélico, presbiteriano, quadrangular, Deus amou a Assembleia. Se você falou de Jesus, já é o suficiente você morrer. Se você tem uma Bíblia em casa, é o suficiente você morrer. Se tem alguma coisa com o nome de Jesus, é o suficiente para você morrer, se você for flagrado. Aí eu falei com essa irmã, eu falei que, imagina no Brasil, que casa que não tem uma Bíblia em frente à TV? Mas agora aqui no Brasil, se eles fossem matar todo mundo que tem Bíblia em casa, aí aparece que é um monte de gente lá pendurada em corda, fuzilado, ao povo é um monte de salvo. Será que é salvo? Quem não tem uma Bíblia em casa e não fuma maconha? Quem não tem uma Bíblia em casa e não bate na mulher? Quem que não tem uma Bíblia em casa e vê pornografia? Quem que não tem uma Bíblia em casa e não congrega, não participa da ceia, não prega para ninguém, não visita o hospital, não visita o morador de rua, não divide a despensa com ninguém? Quem que não tem uma Bíblia em casa e tem mágoa do irmão, da irmã? Um monte de gente quer morrer porque tem a Bíblia, mas é morrer porque sem ter Jesus. Confessar Jesus com a boca tem um monte, mas com as obras. Falar eu sou filho de Deus é fácil. Quer ver Deus falar, tu és meu filho, aqui eu me comprazo. Isso que é difícil. Mas não é impossível, porque ele falou que todos aqueles que ouvir a minha palavra e praticar meus mandamentos serão chamados filhos de Deus por adoção. Amém? Então é só nós ouvir e praticar. Glórias a Deus. Irmãos, a hora não espera. Vamos fazer a oração da fé, né? São 9h05. Irmãos, Deus não me mostrou nada para passar, então não passo, né? A palavra já é o suficiente. Se você aplicar essa palavra em casa,
todas as profecias da Bíblia de bênção vai cumprir na sua vida. Mas se você rejeitar essa palavra, todas as de maldição também cumprem. É a Bíblia que fala. Deus deixou a bênção e a maldição, a escolha é nossa. Amém? Vamos orar, igreja? Ó, a irmã está aí hoje, né, irmã? Está na bênção? Está na bênção? Ah, vem cá, receber uma oração de novo, hein? Vamos toda a igreja orar. Tem mais alguém, irmãos, que quer receber uma oração? Tem mais alguém? Vem aqui. Né? A igreja estende as mãos aí, né, irmãos? Porque a união faz a força. A Bíblia fala quando 2 ou mais estão em concordância na terra, Deus também está em concordância no céu. Amém? Vamos orar. Apresenta os teus filhos, teus familiares, a sua própria vida. Né? Às vezes a gente busca tanto os filhos, mas nós temos que ter uma estrutura para compartilhar com eles também. Um dia um jovem falou comigo, engraçado, minha mãe fica falando para ir para a igreja, pastor. Eu não sou pastor, né? Mas quando você vai pregar em boca, eles têm tanto respeito pelos cristãos que eles chamam a gente de pastor. Tem mais respeito que muitos crentes aí, né? Tem uns que chamam a gente de qualquer coisa. Aí, não, pastor, minha mãe fica só falando de ir para a igreja. Não, você tem que ir para a igreja. Mas ela bebe vinho até hoje, ela não é crente. E quer que eu seja. Se fosse bom ser crente, ela ia ser primeiro, né? Não. Falei, gostei de ouvir isso. Faz sentido. Você quer que o marido converte, mas você não quer converter. Você quer que o filho vira crente, mas você não quer. Se fosse bom, você fazia. Falei, gostei, você vai ser um pregador. Glória a Deus, amém? Então, irmão, nós temos que, aquilo que é bom, a Bíblia fala que a gente quer para nós, temos que desejar para o próximo. Mas como é que se eu não quero ser cristão, não quero obedecer a palavra, por que eu vou desejar que o meu filho obedeça? Não é? Fica contraditório. Amém? Então vamos pedir, Senhor, purifica meu coração. Põe prazer, né, para encerrar. Orar, irmão, ora assim, ó. Senhor, me dá prazer em jejuar. Senhor, me dá prazer em obedecer. Não é? Senhor, me dá prazer em fazer sua vontade. Pensou você fazer tudo com prazer? Não é mais gostoso? É só pedir. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e maravilhoso eterno Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, estamos aqui, Senhor meu Deus, te agradecendo por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa casa, em nossas vidas, em nossa família. Senhor meu Deus, assim como o Senhor Jesus naquela noite, naquele dia, teve um encontro com aquele homem possesso, como o Senhor teve um encontro com aquele homem, meu Pai, lá na cidade de Gandara, que estava sobre, meu Pai, o comando de legiões. Eu te peço que nesta noite, com a mesma fé, com a mesma autoridade, que o Senhor também venha quebrar cadeias nessa noite, Senhor Jesus. Senhor meu Deus, a tua palavra afirma dizendo que esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome porará a mão sobre os enfermos e serão curados. Em meu nome porará a mão sobre os endemoniados e serão libertos e falarão novas línguas. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que nesta noite, Senhor meu Deus, que o Senhor venha atender a oração da tua igreja, venha atender a oração do teu povo, o clamor. Meu Deus, vem receber o jejum deste homem, desta mulher. Vem receber o louvor, a oração, a adoração, ó Pai. Meu Deus, nos ensina a orar, nos ensina a buscar, nos ensina a agradecer, nos ensina a pedir. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço que nesta noite, que em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que debaixo das minhas mãos estejam tuas mãos colocadas sobre a cabeça desta jovem. Meu Deus, a tua palavra afirma dizendo, se alguém estiver triste, com o coração aquebrantado diante de vós, e põe a mão sobre a cabeça dele, para que o Espírito Santo que habita em vós o liberta, para que o Espírito Santo que habita em vós o consola. Então eu te peço que nesta noite, Senhor Jesus, que o Senhor repreenda toda a angústia da vida desta mulher, repreenda toda a tristeza, toda a depressão, todo o medo, toda a insegurança. Espírito imundo, meu Senhor Jesus, que te repreenda, Satanás. Vai saindo da casa dela, vai saindo da vida dela, dos pensamentos, vai saindo dos planos, dos sonhos, vai saindo da vida conjugal, familiar. Meu Senhor, que te repreenda nesta noite. Não resista o poder de Deus, Espírito das trevas, Espírito da enfermidade, Espírito da opressão. Meu Senhor, que te repreenda nesta noite. Vai soltando a mente dela, Espírito imundo, vai soltando o corpo físico, vai soltando a alma dela. Meu Senhor, que te repreenda, porque assim está escrito: eis que o Filho do Homem veio para desfazer a obra do diabo. Então, em nome de Jesus, ordena agora que todo jugo maligno e fardo pesado do diabo, que saia em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus,
Eu peço a Ti, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que não sejam minhas mãos de carne, as minhas mãos, meu Pai, limitadas, mas que seja Tuas mãos santa, poderosa, sobre a cabeça desta jovem. Toque nela das plantas dos pés até a raiz do cabelo agora. Meu Deus, vai repreendendo toda enfermidade nos rins, vai repreendendo toda infecção, toda inflamação, vai repreendendo todo nó na garganta, todo aperto no peito. Meu Senhor, que Te repreenda, Exu da morte, espírito homicida, espírito suicida, meu Senhor Jesus, que Te repreenda, pombagira assassina, pombagira cigana, meu Senhor, que Te repreenda nesta noite. Vai saindo dos planos dela, vai saindo dos sonhos, vai saindo da casa, vai saindo da família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós ordenamos nesta noite enfermidade, medo, angústia, tristeza, depressão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu Te ordeno agora que sai da mente dela, solta o corpo dela agora, em nome de Jesus. Eu Te ordeno, espírito imundo, vai soltando o corpo dela, vai soltando a mente dela, vai saindo com medo, vai saindo com ansiedade, o estresse, vai saindo agora, tu que tem perturbado a mente, tu que tem perturbado o lar, a família, em nome de Jesus Te ordenamos agora que saia todo mal, Senhor meu Deus e meu Pai. Olha aí, meu Deus, esta alma novamente veio até a Tua casa te pedir por misericórdia, te pedir, meu Pai, que o Senhor usa de misericórdia com ela. Então eu Te peço que em nome do Senhor Jesus Cristo, repreenda agora todo espírito imundo, toda enfermidade no estômago dela, solta o estômago dela, Satanás, põe a mão dela para trás agora, em nome de Jesus, demônio, põe a mão dela em nome de Jesus. Senhor meu Deus, se for da Tua vontade, Jesus, toca no estômago dela e põe essa macumba para fora. Senhor Jesus, que a Sua vontade não venha ser a minha, ó Pai, mas que a Sua vontade venha ser maior. Se o Senhor quiser assim, limpa o estômago dela, Senhor. Mas se o Senhor não quiser, que seja feita a Sua vontade. Estamos aqui à ordem do Senhor. O Senhor falou que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. O Senhor falou que veio para libertar os cativos, trazer para a luz os que estão em trevas. Então eu Te peço, Senhor, que pela Tua misericórdia, liberta essa alma como o Senhor libertou o gadareno, para que todos saibam como a cidade, meu Pai, soube também daquela libertação. Que todos saibam que o Senhor tocou nessa mulher. Que todos saibam que o Senhor passou e habitou na casa dela. Então eu Te peço que esse demônio, essa macumba que está no estômago dela, provocando essa dor, essa enfermidade, tirando o sono, venha para fora agora. Senhor Jesus, vai derretendo essa macumba para que saia. Vai tirando aí, Jesus. Vai tirando pela Tua misericórdia. Vai tirando pelo Teu poder essa enfermidade. Vai tirando aí, Jesus, pela Tua misericórdia. Vai tirando, Jesus, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, demônio, põe tudo para fora agora. Em nome de Jesus, tudo. Em nome de Jesus é tudo. Em nome de Jesus é tudo. Tudo que está em oculto que sai agora. Então, em nome de Jesus, eu Te ordeno também que saia da vida dela, assim como o Senhor Jesus te repreendeu daquele gadareno. Em nome de Jesus eu Te ordeno, sai da vida dela com a sua macumba, com a sua enfermidade, com o seu tumor. Sai agora em nome de Jesus. Sai todo mal em nome de Jesus. Senhor meu Deus, leva a Tua igreja em paz, Senhor. Senhor meu Deus, leva a Tua igreja em segurança. Abençoa o Teu povo. Abençoa os Teus filhos. Meu Pai, que a nossa vida aqui venha ser marcada pelo Teu Espírito Santo. Que nós vamos, meu Pai, aprender a adorar a Ti, meu Deus. Que nós vamos aprender a ter prazer em ouvir a Tua palavra. Porque a Tua palavra afirma dizendo que o Senhor é a videira e nós somos a vara. E o Senhor Deus é o lavrador. E que toda vara que está em Ti será limpa. E será limpa pela palavra, para que dê mais frutos ainda. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aí o irmão vai dar aviso. Irmãos, receba o homem de Deus, amém? Para dar os avisos, receba com as palmas bem alegres para Jesus, igreja. Glória a Jesus, aleluia.